mensagens avulsas, agora vamos retomar. Vamos olhar o versículo 3 e o verso 4 do capítulo 13. Mas para nosso benefício eu vou ler do 1, tá bom? Nós vamos ver a fonte do poder do anticristo, esse personagem que vai surgir no final da história. Vi emergir do mar, verso 1 diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas ou 10 coroas. E sobre as cabeças havia nomes de blasfêmias. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, porém tinha pés como de urso e a boca como de um leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então eu vi de uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem é que pode pelejar contra ela? É até aí que nós vamos olhar nessa noite. Preciso fazer uma retomada aqui, dado aí que nós paramos bastante tempo, então acompanha comigo, porque é só um sobrevoo. E se ficar alguma coisa, eu não entendi, olha lá, todas as mensagens estão no YouTube, você pode voltar e acompanhar a série detalhada, mas hoje eu só preciso passar rápido por isso. O objetivo dessa mensagem, na verdade, a mensagem central, a lição desse texto é: o anticristo terá grande poder, mas esse poder obedece limites. Esse personagem anticristo, na verdade, na Bíblia, esse personagem que vai surgir, essa besta que recebe o título de anticristo, em nenhum lugar da Escritura ele é chamado assim. Nenhum lugar ele recebe esse rótulo, o anticristo, não aparece. Lá em 1 João capítulo 2, o apóstolo João diz: olha, muitos anticristos saíram do mundo afora. Então, ele diz que pessoas que são contrárias à fé, pessoas que negam que Jesus veio a este mundo, os adversários, ele rotula e fala, são anticristos, são adversários, oponentes ferrenhos da fé. Mas esse personagem não é em nenhum lugar chamado assim. Ele é chamado de homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele é chamado de o abominável da desolação, em Mateus capítulo 24. Jesus chama ele de alguém que é abominável e que traz uma desolação, que vai destruir muito. Ele recebe títulos como a besta. Besta aqui é de um animal feroz, uma besta fera. Tudo isso ele recebe o título, mas anticristo é o título que mais que coroa quem ele é. Mas vocês devem saber que na Bíblia ele não é chamado assim, ok? Diz aí então, vamos olhar que o anticristo terá grande poder, mas ele ainda obedece limites. Deus coloca limites nele, o poder dele não é sem limites. O objetivo da mensagem é mostrar qual é a fonte do poder do anticristo. Da onde vem ele tem tanto poder? Da onde vem esse poder? E qual é a reação das pessoas, do mundo a isso? Quando eu falo que ele é uma pessoa, é preciso entender o seguinte: muitas vertentes defendem que o anticristo não é uma pessoa real, que é só um movimento, que é só uma ideologia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia chama ele de o homem da iniquidade. Ele é um ser humano, ele vai nascer. Ele pode ter nascido. Como o diabo não sabe quando esses eventos da história vão acontecer, porque o diabo não é onisciente, ele não tem controle, o diabo tem que ser sempre alguém preparado, em todas as épocas. Ele tem que ter um personagem pronto para assumir a história e cumprir o que está na Bíblia. Imagina só se o diabo tivesse um plano único e ele tivesse, então, hoje a igreja fosse tirada do mundo e o diabo falar: Deus, o Senhor me pegou. Agora não dá tempo, a criança vai nascer, o Senhor frustrou meu plano. Não, o diabo sempre tem alguém, um ser humano que nasceu de uma mulher. Por quê? Ele está basicamente imitando o processo do Senhor Jesus, com a diferença que Jesus nasceu com a atuação de Deus ali. Mas esse ser humano normal que vai nascer, em algum momento vai ser capacitado, vai ser chamado a desempenhar esse papel. E ao longo da história, vários candidatos surgiram. Por exemplo, na época apostólica, as pessoas acreditavam piamente que o anticristo era Nero, o imperador romano. Era o homem mais cruel que existia. Eles morriam de medo de Nero. Nero dava festas, mandava pegar os cristãos, colocava coletes de piche nele e colocavam eles amarrados em postes e acendia.
E enquanto eles gritavam, iluminava suas festas. Ele servia vinho, tocava música. O cristão tinha muito medo de Nero. Nero era louco. Ele se achava um artista, mas ele não era. Mas quem é que ia dizer para ele que ele não era? Quando ele queria se inspirar, dizem que quando houve o grande incêndio de Roma, que provavelmente foi ele mesmo que colocou, ele tocava instrumento e ele perguntava para as pessoas: é bonito o que eu compus? E todo mundo falava: é lindo, olha, eu nunca ouvi algo tão maravilhoso. Ninguém ousava dizer o contrário a Nero. Quando Nero morre, havia o boato de que Nero se levantaria dos mortos. Um conceito chamado Nero Redivivus. A igreja tremia de medo de imaginar Nero se levantando dos mortos. Então, talvez Nero cumprisse o papel se fosse naquela época. Alguns dizem que Hitler cumpriria bem o papel. Ele perseguiu, ele fez várias coisas que se harmonizariam com o que o anticristo faria. Enfim, nós devemos olhar para a história sabendo que hoje, 2025, 2º de fevereiro de 2025, o diabo tem alguém pronto para assumir hoje a função. E, por favor, para de procurar os personagens óbvios. Todo mundo toda hora eu recebo pergunta: é o Papa? Não é o Papa. Não é o Dalai Lama? Não é o Dalai Lama. Eu sei quem é. O número 1 hoje está na parada lá em cima. Todo mundo fala que é ele. Quem é? É o Trump. Ele ganhou. E agora só o que ele está fazendo. Tal. Não é Donald Trump. Não é. Esqueça isso. Como é que eu sei, pastor? Como é que você sabe? A Bíblia diz que o anticristo, quando surgir, vai surgir como... Daniel capítulo 7 fala que ele surgirá como um chifre pequeno, insignificante. E ele fala que ele vai derrubar 3 outros chifres e depois ele começa a crescer. Mas ele surge, o anticristo quando surgir, ele não vai ser ninguém famoso. Ele não vai ser ninguém de destaque. O Trump é alguém famoso, de destaque? Tem poder? O anticristo vai surgir insignificante. Por quê? Porque ele vem seguindo o padrão de Cristo. De onde Jesus veio? Jesus o Nazareno. Até falaram, mas de Nazaré vem alguma coisa boa. Desse lugar insignificante, o que o anticristo faz? Virá insignificante. A história, ele vai reproduzindo os passos de Jesus em muitos aspectos. Então nós vamos olhar para o texto aqui e entender que ele é um ser humano. Acredite nisso aí. Qual será a fonte dele de poder e da onde como é que as pessoas vão reagir? Está aí o mapa, não tenho como explicar tudo. Aqui existem 3 povos. Hoje, 2025, Israel existe como nação. Aqui é o símbolo da ONU, as nações gentílicas existem. Existe a igreja. O único povo que tem a promessa que vai ser tirado em algum momento é a igreja. Em algum momento a igreja é levada para o céu. E ela encontra com Cristo nos ares. E isso é chamado de arrebatamento. Hoje pela manhã vimos a palavra arrebatamento num texto, dizendo que os homens ficaram tão irados com Estevão que pularam sobre ele e o levaram arrastado. Arrebatamento é isso, pegar alguém ou pegar algo e levar. Quando a igreja se encontra com Cristo, Cristo não vem à terra, tá vendo? Isso não é chamado volta de Cristo, porque volta, ele vinha aqui, ó. Se ele ficou no meio do caminho, não é volta. É a igreja que foi encontrar com ele. Quando a igreja encontra com Cristo, ela então, lá no céu, aqui nessa linha verde, os eventos no céu, existe um tribunal, chamado Tribunal de Cristo. E então a noiva vai passar por esse tribunal para receber o seu galardão, perder ou ganhar o galardão. Se é um tribunal, logo você tem um advogado, que é Jesus, logo você tem um acusador, que é o diabo. Apocalipse 12 diz: o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e de noite. Enquanto isso acontece no céu, a igreja foi tirada, sobraram na terra os judeus e as nações gentílicas. E é o tempo que Deus vai lidar com essas nações. O anticristo, então, ele surge aqui, ó. Ele surge como um político que vai... Aqui tem um rostinho alegre, não sei se dá para ver longe, mas ele vai surgir trazendo pacificando o mundo. Principalmente, o que marca, se você quiser saber quem é o anticristo, como identificá-lo, a Bíblia mostra para nós, Daniel capítulo 9. O profeta Daniel diz que o anticristo fará aliança com muitos, se referindo à nação de Israel, por 1 semana, por 7 anos. Mas na metade da semana, aqui ó, na metade da semana ele vai romper o acordo. E o texto fala que ele fará um acordo e ele vai permitir que os sacrifícios voltem a existir. Se ele vai permitir que sacrifícios voltem a ser praticados em Israel, é porque haverá um templo. Para ter sacrifício, precisa ter um templo. Os judeus hoje não podem sacrificar porque o templo não foi construído.
Para construir o templo, precisa derrubar uma mesquita que está lá, chamada Domo da Rocha. Gente, é um quebra-cabeça, é um barril de pólvora, ninguém ousa mexer nisso. Mas o anticristo vai fazer isso, tirar a mesquita, colocar o templo judeu. É fácil. E quando é que aparece o anticristo? Quando é que começa a contar os 7 anos finais? A Bíblia fala assim, ele fará uma aliança. Quando ele assinar o papel, o cronômetro de Deus começou a soltar. É só contar 7 anos, a tribulação termina. É neste contexto que Jesus fala assim, em Mateus 24, falando para os judeus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim do quê? Aqui. Quem perseverar, quem chegar vivo até o fim aqui, falando para os judeus, será salvo. Porque o anticristo vai perseguir, vai matar os judeus, e os judeus incrédulos vão morrer, sobrará só uma parte, 1/3 dos judeus vai sobrar lá. Nesse período, o anticristo promove a construção do templo, Deus levanta 144 mil soldados, testemunhas, homens que vão pregar durante todo esse período, pelo menos até aqui a metade. Por que ele precisa desses homens, de tantos missionários? Porque alguém foi tirado da terra. Não tem pregadores. Então ele levanta 144 mil. E junto com esses 144, ele levanta 2 testemunhas, que cumprem o papel que Deus, no Antigo Testamento, declarava, dizendo assim: pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, toda a verdade será consolidada. Então esses homens vêm no poder de Elias e Moisés. Não é Elias, não é Moisés, mas eles têm o mesmo poder. Que poder é esse? Elias tinha poder de falar, orar e não chover. Moisés tinha poder sobre as águas, de fazer cair fogo do céu. Elias também tinha esse poder. Gente, é fantástico. Ele está falando, esses homens terão um poder sobrenatural. Chegou na metade da tribulação, o tribunal no céu se encerra. Apocalipse 17 fala que há uma batalha no céu. O dragão e os seus anjos lutam com Miguel, o arcanjo Miguel. Há uma batalha no céu. Quando há uma batalha no céu, o texto diz: todavia não prevaleceu, não achou-se lugar para o diabo e os seus anjos. Eles são banidos, são expulsos, eles são precipitados na terra. E aí a Bíblia fala assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera. Por isso festejai, ó céus e vós os que nele habitais. Olha o contraste. Quem está no céu festeje, e quem está na terra lamenta. Ué, quem está no céu? Festejai, vocês estão no céu. Quem ficou na terra? Ai de vocês, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como é que o diabo sabe que resta pouco tempo se ele não é onisciente? É porque ele sabe, ele acredita na profecia. Pouco tempo lhe resta, só sobra mais 3 anos e meio. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 24, que se não fossem aqueles dias abreviados, não sobraria vida na terra. O diabo descerá com tanta raiva, tanto ódio, sabendo que falta só um pouquinho de tempo para ele, que não sobraria vida na terra. E aí o texto fala assim, olha, se não fossem poucos, não fossem abreviados, se não fosse aqui um pouquinho de tempo apenas, não sobraria vida na terra, porque todos seriam dizimados. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, o tempo foi abreviado. Pastor, que escolhidos são esses se a igreja está no céu? Aqui. Tem escolhidos da nação que vão se salvar. E tem pessoas que vão se salvar aqui pela pregação desses homens. Por causa dos salvos desse período, o tempo vai ser breve. O fogo começa pequeno, vai aumentando, e aqui essa parte final é chamada de grande tribulação, que a Bíblia chama de período das 7 taças da ira de Deus. Está aí um grande resumo, recapitulando o que nós passamos. Nós vimos aí o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Eu disse para vocês, o dragão é o diabo. A Bíblia fala que o diabo se coloca sobre a areia do mar e ele olha para o mar. A Bíblia descreve que ele vê alguma coisa vindo do mar, se levantando do mar. Disse para vocês que aqui tem um mapa, a nação de Israel aqui, então Satanás, toda a geografia, toda a história bíblica é sempre a partir de Israel. Norte, sul, leste, oeste, sempre de Israel. Tá bom? Quando a Bíblia fala que o evangelho vai chegar aos confins do mundo, sabe o que o brasileiro pensa? O brasileiro pensa assim, o evangelho vai chegar no Japão, na China, na África. Não, confins do mundo é aqui. É o contrário. Saiu daqui, foi para a Europa, alcançou a Europa,
depois alcançou a Europa, atravessou, nem aparece no mapa, veio para a América, e da América do Norte desceu para a América do Sul e desceu. Não vou fazer que vocês vão ficar meio depressivos. Aqui você está nos confins da terra. Lamento dizer para você, bem-vindo aos confins da terra. É aqui mesmo, o Evangelho já chegou. Você pode falar, nossa, aquele lugar onde Judas perdeu as botas, é aqui mesmo, é confins, aqui você está. Para de se achar top, não, você está lá embaixo. O dragão, então, aqui aproximando do mapa, o dragão se coloca sobre a areia do mar, e se ele se coloca para a areia do mar, ele olha para o mar Mediterrâneo. E a Bíblia, por que eu estou falando de mar? É invenção minha? Está lá em Apocalipse 17. Ele vai falar sobre as nações, ele chama as nações gentílicas como um mar. Depois você pode ler com calma, você vai ver lá. As águas que viste são as nações. O texto vai descrever para nós. Se ele está olhando nessa direção, então você tem aqui, ó, basicamente a Europa. Fiz um arco aqui para mostrar para vocês. E aí você vai ter o surgimento de várias nações. Várias nações vão surgir da queda de Roma. Em 476 a.C., isso que você vê aqui era tudo Império Romano. Até Israel era considerado Império Romano. Mas com a queda de Roma, há uma divisão aí, e essa parte vermelha é conhecida como Império Romano Ocidental, dominado pelo Papa, que ficava em Roma. E essa parte que você vê em roxo é o Império Romano Oriental, cuja capital ficava em Constantinopla, na Turquia. Então você vai ter dois papas, dois reinos aí. É o começo da queda do Império Romano, ao enfraquecimento. Tem que passar, não dá para voltar aí. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, o urso. Já falei sobre esses aspectos aí, eu não tenho tempo de passar por tudo isso. Eu não vou pregar. Eu falei sobre os aspectos. O leopardo é um símbolo da velocidade para conquistar. Então o anticristo, o maior conquistador da história foi Alexandre o Grande. O anticristo, ele conquistou tudo que podia ser conquistado para ele na época. Ele demorou uns 13 anos para fazer isso, dos 19 até os 32 anos de idade. O anticristo vai conquistar o mundo conhecido em 3 anos e meio. Então veja, se Alexandre era um leopardo, o anticristo é um leopardo com asas. A Bíblia descreve, eu vi um leopardo com cabeças e asas. Então veja, se o leopardo já é um animal muito veloz, com asas, então ele está descrevendo a velocidade com que ele domina o mundo. Ele tem pés como de urso, é um provável símbolo da sua força, capacidade de prender. Eu mencionei para vocês a ideia aí, ó, o tamanho de uma pata de um urso, a capacidade que o urso tem, se ele agarrar algo, é morte certa, ele não vai soltar. Vimos aí, olha as presas de um urso com um homem adulto. A boca era como um leão, é um provável símbolo do seu discurso ameaçador. O leão, normalmente, ele amedronta pelo seu rugido. Então mostra que o anticristo conquista com rapidez, prende com força e ameaça. Por isso aqui mesmo vai falar assim, não vai ser o texto de hoje, mas a semana que vem vai falar: foi-lhe dada uma boca para proferir blasfêmias. É a boca do leão. Uma boca, um rugido ameaçador. As lições do texto, eu já passei por isso, não dá tempo de eu passar, eu só estou retomando aqui para entrar no texto que eu preciso, depois você acompanha na sua casa, tá bom? Deixa eu ir. Vamos seguir daqui. Deu-lhe o dragão o seu poder, finalzinho do versículo 2. E deu-lhe o dragão, que é o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O diabo é chamado de dragão por causa da sua imensa ferocidade. Dragões existem, a Bíblia descreve dragões. Eu sei que o mundo, a mitologia mostra os dragões de uma certa forma, mas a Bíblia fala, se você ler o livro de Jó, você vai encontrar lá no capítulo 40, capítulo 41, a descrição de um animal que você não vê. E não tem como negar que seria um animal assustador. Deus diz para Jó o seguinte: esse animal foi feito para não temer mais nada na terra. Qualquer homem, o mais valente, dança de medo na frente dele. E Deus pergunta para Jó: Jó, aponte um homem que tocou nesse animal e ficou vivo. E Jó está quieto, não tem que apontar. Ele fala: esse animal, quando ele espirra, resplandece relâmpagos do seu nariz. Você conhece algum animal que faz isso? Ele fala assim que com a sua boca ele faz ferver a água. Que animal que você conhece que faz isso? Ele começa a descrever um animal, ele fala assim que esse animal tem uma couraça tão forte que quando ele pressiona suas escamas, elas se juntam, como estavam abertas, elas se fecham, e o texto fala que nem mesmo o ar penetra.
É tão forte a forma como ele se fecha, e é dito para Jó o seguinte: se os homens jogam lança neles, é como se estivesse jogando palha. Irmãos, ele está descrevendo um animal assustador. Aonde esse animal está? Eu não acredito que ele morreu no dilúvio, não. Eu não acredito, eu não sei onde ele está, não sei como explicar isso para você, mas esse animal... E aí Deus vai dizer no livro de Salmos: eu criei esse animal para ser meu animal de estimação, para brincar com ele. Ele descreve uma coisa terrível e fala: Jó, eu brinco com ele. Ele não é, para mim, ele é o poodle de Deus. Eu brinco com ele. E Jó, você tem medo desse animal? Você não tem medo de falar de mim que fez o animal? É isso que era a lição. Então veja, por isso o diabo é chamado de dragão, uma figura ameaçadora. Vamos seguir daí para entender. Olha só, em primeiro lugar, quando ele fala que eu vi que o dragão deu o seu poder, e as 3 coisas que o diabo vai fornecer para esse ser humano chamado anticristo, o título de Cristo é poder, trono. No lugar de trono você pode escrever domínio, tá bom? O diabo vai dar o seu poder para ele. É por isso a fonte do poder do anticristo quem é? O diabo. O diabo diz: eu vou delegar a você, humano, poder. Um poder que ninguém teve. Vocês lembram de alguém que falou da mesma forma? Jesus vai à sinagoga, abre o texto da Escritura e fala: o Espírito do Senhor sobre mim está. E aí ele vai descrevendo que ele recebeu poder. Ele fala: eu recebi poder. O anticristo segue o mesmo processo. O diabo dá poder a ele para agir. E um poder militar, um poder político, um poder de convencimento, um poder de eloquência, tudo isso está sobre ele. Não houve outro humano, com exceção de Cristo, que terá tanto poder quanto esse personagem. Além de poder, o diabo fala assim: eu darei a ele meu trono. O meu trono significa meu domínio. O que é o trono de alguém? É o território onde ele domina. Você já ouviu na Bíblia dizendo assim, em algum lugar: o mundo jaz no maligno? Já ouviu quando o diabo disse para Jesus o seguinte: tudo isso me foi dado, e eu te darei se você se prostrar e me adorar? Então ele está dizendo para o anticristo, a diferença de Jesus e do anticristo é o seguinte: ele ofereceu isso daqui, poder, domínio e autoridade, ele já ofereceu para Jesus. E o que Jesus falou? Não. Somente ao seu Deus adorarás. Ele disse não. O diabo falou: tudo isso eu vou te dar se você prostrar e me adorar. E o anticristo? O anticristo recebe. Você acha que o anticristo adorou o diabo? Claro. Então você vai vendo a semelhança no processo, mas vai vendo uma diferença na atitude como eles trabalham. O anticristo recebe domínio. Então veja, a Bíblia fala que o mundo jaz, habita, permanece no maligno, e se em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: o Deus desse século, o Deus que age neste mundo, nessa esfera, que governa esse planeta. Então é dito que o anticristo recebe poder, e o diabo fala assim: você tem poder para exercer domínio sobre tudo que eu mando. Logo, o anticristo terá poder sobre toda a terra, toda, o globo inteiro. E por fim ele fala: e deu a ele também a autoridade. Então não é só ter poder, mas ter autoridade de fazer coisas. Vocês lembram de alguém, de novo, quando Jesus falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? E aí o anticristo vem e fala: olha, eu também tenho autoridade. E ele vai mostrar, vai se vender para o mundo dizendo o seguinte: gente, vocês estão adorando aquele impostor que veio há 2000 anos atrás? Aquele impostor que foi morto numa cruz, que foi humilhado, que foi um fracasso. Olha, eu tenho poder. O próprio texto vai falar: quem é semelhante à besta? Quem é que pode lutar com ela? Ele fala: eu tenho poder. Já mostrei isso porque matei as 2 testemunhas. Já mostrei isso porque tenho poder sobre o mundo, tenho autoridade sobre o mundo. Ao meu lado, nós mais à frente vamos ver, haverá um outro personagem que vai agir com ele, fazendo sinais e prodígios. Ou seja, o anticristo vai convencer o mundo de que ele é o verdadeiro Messias. E sabe o que vai acontecer com os judeus? Muitos judeus vão abraçar e dizendo: verdadeiramente, você é o Messias que nós esperamos. Jesus disse assim certa vez para o seu povo: eu vim no nome de outro, e vocês não me receberam. Ou seja, eu vim no nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Outro virá no seu próprio nome, e a estes você receberão. Jesus está falando desse personagem. Eles vão abraçar o anticristo e falar: você
é o nosso libertador. Destruiu a mesquita e fez o templo. Restituiu o sacrifício. Você é o Messias, ninguém pode ir contra você. Você é o nosso protetor. O anticristo aparece como o defensor de Israel. E os judeus vão abraçá-lo com todo carinho e vão dizer: você é o verdadeiro Messias que nós esperamos. Então a fonte de autoridade do anticristo você já viu quem é. O próprio diabo vai capacitá-lo. O texto continua dizendo: então vi que uma das suas cabeças foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Quando eu falei das cabeças, vocês lembram que as cabeças representam impérios. Lá, como é que eu sei disso? Lá no profeta Daniel fala sobre isso. Aqui em Apocalipse também. As 7 cabeças, elas não representam uma única coisa. Um exemplo, abre em Apocalipse 17. Vira as páginas para Apocalipse 17 e você vai ver que a cabeça desse animal, o anticristo representa essa fera que tem 7 cabeças, tá? Diz assim, versículo 9, Apocalipse 17, verso 9. É uma revelação. Como é que eu sei? A Bíblia está interpretando a Bíblia, então ninguém pode discutir com isso, não é uma interpretação humana. O próprio texto está explicando. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então veja, ele fala que as 7 cabeças são 7 montanhas. Vamos ver isso mais à frente, o que significa. Mas no finalzinho ele fala assim: e são também o quê? 7 reis. Em algumas versões fala 7 reinos. O fato é que ele fala que a cabeça desse ser, dessa besta fera, dessa visão que João tem, as cabeças significam 7 montanhas. Vamos ver depois o que é isso, não aqui nesse texto. Mas ele fala, são também 7 reis ou 7 reinos. Se você olhar na história da humanidade, os reinos que apareceram são egípcio, primeiro reino, grande império do mundo egípcio, assírio. Aí depois você tem babilônico, você tem medo-persa, que foi os persas predominando, você tem o império grego, você tem o império romano. Quantos já deram? Mas a besta tem quantas? Falta 1. O império romano foi o último, mas na visão de Daniel é apresentado que no final da história o império romano é redivivo, ele aparece de novo. É muito interessante. Na visão de Daniel, é descrito de uma estátua. Ele vai descrevendo cabeça de ouro, Babilônia, peito, Medo-Persa, prata, ventre, Alexandre o Grande, bronze, pernas, ferro, Roma. E aí ele fala assim, no final da história, ele olhou para os pés, e os pés eram parte de ferro. As pernas de ferro quem são? Roma. Se os pés têm ferro, significa que no final da história, alguma coisa do Império Romano aparece e fala, o ferro está misturado com barro. Mas ferro e barro não se misturam. Ferro, Roma, barro, judeus. Eles vão se misturar em aliança, no pacto que o anticristo vai fazer, mas não há liga. E o texto diz assim, nos dias em que esse ferro e barro se misturarem, Daniel fala, eu vi uma montanha sendo cortada sem auxílio de mãos humanas, mostrando que é uma atuação de Deus. Essa pedra foi lançada sobre os pés e destruiu o pé, a perna, o ventre, o peito e a cabeça. Então ele diz que quando a pedra vem ao mundo, a pedra é Cristo. E fala que a pedra cresce e toma conta do mundo inteiro. A pedra é Jesus, é o retorno dele. Quando ele retornar a este mundo, ele não acerta a cabeça, porque o Império Babilônico já sumiu. Ele não acerta o peito. Se você quer derrubar alguém, se você atacaria a pedra onde? Na cabeça. Mas a pedra vai no pé, porque a Babilônia já caiu, o Império Medo-Persa já caiu, o Império Grego caiu, o Império Romano caiu, então vai no pé. Quando vai no pé, ferro e barro, Roma e judeus, Roma e Israel. Estão comigo? Desculpa, eu estou ligando um monte de fio aqui para tudo que é lado. Eu gostaria de ter muito tempo para historiar com vocês tudo isso, que na minha cabeça está fervendo. Às vezes, aparecendo os textos, eu tenho que me controlar aqui, e aí às vezes de trás fala assim, fala mais devagar, está falando rápido. Então eu vou falar um pouco mais devagar a respeito. Eu estou correndo para mostrar para vocês que as cabeças aqui significam 7 impérios. E o texto diz para nós o seguinte, uma das cabeças foi ferida mortalmente.
Mas há uma discussão, um debate muito grande sobre o que são essas cabeças. Em primeiro lugar, a possibilidade é essa daqui, ó. A cabeça golpeada significaria o próprio anticristo, que será ferido gravemente durante o tempo da tribulação. Alguém vai fazer alguma coisa contra o anticristo, vai feri-lo gravemente, e depois ele vai ser curado de uma ferida mortal. Se for isso, ele está imitando o quê? Quem consegue fazer o paralelo lá com Jesus? Essa expressão que aparece assim, uma ferida, vi uma das suas cabeças golpeada de morte, no livro de Apocalipse só apareceu em outro lugar, no capítulo 5, quando João fala assim, olhei para o trono e vi um cordeiro como sendo morto. É usada a mesma expressão. Certamente, alguns entenderam nisso o seguinte, olha, essa cabeça golpeada é o anticristo, durante o seu reinado alguém vai feri-lo, vai matá-lo e ele vai se levantar dos mortos. E ao se levantar dos mortos, lembra de alguém que fez isso? Que voltou dos mortos? E aí o mundo olha para ele e fala, o que é isso? Ele estava morto e se levantou, vamos segui-lo, vamos adorá-lo. É uma possibilidade real, não é a possibilidade que eu prefiro, porque eu acho que não é a ideia aqui. Mas existem, se você pegar, eu vou ser bem sincero com vocês, todos os comentários que eu li defendiam isso daqui, que era o anticristo que morreu e voltou dos mortos. Mas nós sabemos que só Deus tem poder da morte. Em Apocalipse 1,18 diz, eu sou Jesus, eu tenho chaves da morte e do inferno. Somente Deus pode levantar alguém dos mortos. Ressuscitar alguém dos mortos é uma tarefa que o diabo não tem autoridade para fazer isso. Então, isso ia colocar um obstáculo aqui nesse processo de o diabo falar, eu vou levantar dos mortos quem eu quero. Isso começa a complicar. Segunda possibilidade é que a cabeça, lembra que se a cabeça são 7 impérios, ele fala assim, a cabeça representa o Império Romano que foi ferido mortalmente quando? No ano 476, mas que no tempo do fim será curada. Essa é uma possibilidade que se harmoniza mais com o texto. As 7 cabeças, 7 impérios. Uma das cabeças foi golpeada de morte. Roma caiu. Roma foi destruída no ano 476. E daí começaram a surgir os países. Itália, Inglaterra, Portugal, 10 países vão surgir da queda de Roma. E se você olhar para você, se eu falar para você, cadê o Império Romano hoje? Cadê a força do Império Romano? Ela não existe. Existe uma Roma papal, religiosa, mas a Roma militar deixou de existir. Não tem nenhuma significância. Mas me parece que no final da história, dessa região chamada Europa, da onde a cabeça, da onde esse animal surge, parece que ela se levanta de novo, e o Império Romano, de alguma maneira, de alguma forma, se rearranja. E as pessoas vão olhar e falar, nossa, mas estava destruído, como é que voltou a ter todo esse poderio? E isso se harmonizaria melhor com o texto. Mas se você quiser aceitar a primeira, tudo bem, não vou discutir com você, porque lá em cima em amarelinho está escrito que é uma possibilidade, tá bom? Quando isso acontece, quando essa cabeça que foi ferida se levanta, se recupera, o texto bíblico aponta para nós o seguinte, verso 3, diz assim, e toda a terra, o planeta todo se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Gente, acontece uma coisa, um feito extraordinário. Ao ver essa mudança de um quadro de derrota para um quadro de vitória, o mundo se maravilha e fala, isso aí tem que ser divino, tem que ser de Deus. Então a história termina com o mundo todo se prostrando e adorando, agradecendo o dragão, adorando o diabo, não abertamente, talvez, reconhecendo o diabo, mas dizendo, louvando o diabo, porque o diabo deu poder para que essa ferida mortal fosse curada e o mundo fica maravilhado. Dito isso, as pessoas vão seguir o que é mal alegremente. Está aí a explicação do texto. As pessoas terminam dizendo, quem é semelhante à besta? Vocês lembram de alguém que falou sobre ser semelhante ao Altíssimo? Lá no livro de Isaías, Ezequiel 28, Isaías 14, textos que se acreditam, embora haja um debate aí, que não dá para explorar agora, mas textos que possivelmente falariam da queda do diabo, diz assim, uma fala que é atribuída ao diabo,
que é dito o seguinte: subirei até as mais altas nuvens do céu, e me assentarei lá e serei semelhante ao Altíssimo. É uma frase interessante. Ser semelhante ao Altíssimo sempre foi o desejo do diabo. Ele até fez com que o mundo caísse. A queda humana foi com essa promessa: Eva, se você comer, você vai ser semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então a ideia de falar eu quero ser parecido com Deus é muito sedutor. E o mundo nesse momento olha e faz a seguinte pergunta: quem é semelhante à besta? Ou quem é como o anticristo? Ninguém é como ele. Quando ele fala que ninguém é, nem Jesus, nem Buda, nem Maomé, ninguém é como ele. E o texto termina dizendo com outra pergunta: quem é que pode lutar contra ela? Quem é que pode enfrentá-la? Ela tem um poder tão grande que é impossível alguém vencê-la. Dito isso, aí então você tem a explicação do texto. Eu já expliquei para vocês. Eu quero terminar fazendo aplicações, porque explicar o texto e entender a história é um pedacinho disso. Mas o que isso tem a ver com a gente no nosso dia a dia? Como aplicar esse texto para o nosso benefício pessoal? Eu gostaria que você entendesse o seguinte: primeiro, aprenda de uma vez por todas. O diabo dá às pessoas tudo aquilo que for necessário para alcançar os seus terríveis intentos. Dê ao diabo poder, dê ao diabo o seu domínio e dê ao diabo a sua autoridade, o anticristo. Irmãos, talvez hoje você esteja sentado aqui e eu quero dizer para você que, embora seja normal, é perigoso. Eu ousaria dizer que a maioria de nós gostaria de ter poder. Eu gostaria de dizer para você que a maioria de nós gostaria de ter domínio e autoridade. Ah, pastor, eu olho para essas pessoas, eu vejo essas pessoas tão importantes no alto de uma corporação, mandando, tendo domínio. Eu vejo essas pessoas presidindo, viajando o mundo, falando em conferências. Eu vejo homens tão poderosos, homens que dominam sobre tantas pessoas, homens que são servidos, eles saem na rua, homens e mulheres em que o mundo aplaude, que o mundo estende o tapete vermelho. E irmãos, a Bíblia nos alerta para o seguinte: não seja seduzido pelo desejo de ter essas coisas. O verdadeiro poder não está enquanto você tem na sua conta bancária. O verdadeiro poder não está enquanto as pessoas servem você. Não está em ser chamado de mestre, senhor, doutor, excelentíssimo. Não é isso. O verdadeiro poder vem do alto. Mas existe alguém aqui na terra que também dá as coisas, presenteia, desde que isso sirva aos seus propósitos. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas recebem poder, domínio e autoridade, e isso não vem de Deus. E eu poderia nessa noite descrever diversos personagens, talvez venham alguns à sua mente. Pessoas que têm tudo isso, poder, autoridade e domínio, mas receberam isso por caminhos que estão muito longe dos caminhos de Deus. Talvez no seu trabalho haja pessoas que têm domínio, poder e autoridade conquistadas com suborno, com mentira. O diabo vai alocando os seus servos à medida que isso sirva o seu propósito. Se nós olharmos para o nosso Senado Federal e para a Câmara de Deputados, dá muita tristeza. Inúmeras pessoas estão ali sendo colocadas, receberam poder, autoridade e domínio, não de Deus. Eu quero que vocês entendam, Deus está sobre tudo, mas eu quero dizer para você que o diabo também leva pessoas para funções, para destruir, para cumprir os seus propósitos. Ele coloca juízes para fazer o mal, ele coloca professores para destruir crianças, ele coloca políticos para fazer lei que acaba com a igreja, que destrói os bons valores. Ele coloca pessoas que têm poder sobre os jovens. Há uma conferência, se não me engano, um show que estava tendo no Rio Grande do Sul com diversos artistas. E aquela multidão indo para lá de jovens dizendo: nós amamos esses artistas, nós adoramos esses artistas. Esses artistas receberam poder, receberam domínio, receberam autoridade. Jovens, quando veio uma cantora, se eu não me engano, aqui no Brasil um tempo atrás, acho que Taylor Swift, é isso? Não sei se Taylor Swift, tá aí como acompanho ela, sou seguidor, sei tudo sobre ela. E ela veio cantar, e não sei se vocês acompanharam, acho que foi no Rio de Janeiro. Tem uma pessoa que morreu no show.
Era muito calor, mas as pessoas amavam ela. Se eu tiver que perder a minha vida por ela, se ela vai cantar no sábado, na segunda-feira tem gente já se acampando em frente ao lugar, porque diz, nós, quem é semelhante a ela? Quem é como ela para a nossa vida? Ela é tudo para mim. Irmãos, não sejam seduzidos pelo desejo de ter poder, domínio e autoridade, porque isso é uma grande armadilha para a maior parte da humanidade. Preciso que nós entendamos isso. O segundo intento que eu queria mostrar para vocês, aí muitos serão seduzidos, e é o que acontece nos nossos dias. Primeira aplicação, não seja seduzido pelo desejo de ter essas coisas. Se Deus lhe conceder, muito bom, mas muitas pessoas vão para a igreja para ter culto motivacional, então eu vou desmotivar você hoje um pouquinho, tá bom? Tem muito coach por aí, deixa eu trazer você para a realidade. A maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, não vai ter poder, não vai ter domínio, não vai ter autoridade. Ô pastor, que isso? Eu vim aqui para me levantar. Estou contando para você, porque a Bíblia fala que Deus chamou as coisas loucas, as que nada são. Se Deus quisesse chamar os poderosos, se Deus quisesse seguir essa estratégia e dar para todos nós aqui poder, domínio e autoridade, a igreja estaria vazia. Se você tivesse poder, você estaria nessa noite aqui? Ou estaria no seu iate? Se você tivesse gente te servindo, você viria numa igreja que tem banco de plástico? Viria? Tem certeza que você viria? Irmãos, poder, domínio e autoridade pode ser uma armadilha para levar você para muito longe de Deus. Então Deus faz muitas vezes que você passe por privações para levar você a viver em independência, em humildade. Então quando falta coisas para você, vai ao Senhor e fala, Senhor, obrigado, como nós estudamos no dia de ação de graças, obrigado por não me dar mais do que eu preciso, porque eu não esqueça de Ti, e obrigado por não me dar menos do que eu preciso, para que eu não roube e te envergonhe. Deus dá para os seus o que é necessário, mas quem quer poder, domínio e autoridade pode cair na armadilha do diabo. Tome muito cuidado com isso. Há uma segunda lição aqui. O diabo pode realizar prodígios se isso servir aos seus propósitos. Então o diabo pode dar o que é necessário para cumprir o seu objetivo, mas o diabo também pode reverter situações. Isso, gente, é tão perigoso. Não deixe que seu coração seja seduzido por coisas extraordinárias. E com isso eu quero deixar bem claro, existem muitas coisas que estão inexplicáveis. Estou cansado de ver pessoas que estão seguindo líderes, principalmente esses televisivos. A pessoa vai lá, olha, põe a mão aí, sumiu. E aí a pessoa vem à frente, conta o testemunho. E ela conta, olha, quando cheguei na igreja eu cheguei de chinelo, e quando eu saí no final do culto eu saí de Ferrari. E pessoas que vão no culto. Outro dia eu vi alguém falando assim, Deus vai fazer um milagre aqui agora. Abre a sua carteira e veja o milagre. E as pessoas começaram a abrir a carteira. E aí começaram a compartilhar. Olha, qual a bênção? Eu abri a carteira, tinha 20. Eu vim com R$20, abri a carteira, agora tem 120. Eu vi uma pessoa agradecendo a Deus porque estava com uma dívida no banco, levou a toalhinha, passou na maçaneta do banco. E aí no dia seguinte tinha um dinheiro na conta dele. Estava agradecendo a Deus, Senhor, olha a tua... Gente... Isso é tudo bobagem, mentira, enganação. Mas deixa eu dizer para você que existem milagres reais acontecendo. Existem prodígios, curas, que são verdadeiras. E isso pega. Isso pega, porque a pessoa diz para você, pode falar o que você quiser, pastor. Eu tinha um tumor e sumiu. Quando esse homem orou, esse tumor sumiu. Eu cheguei aqui, como lembra do jovem? Se ele é bom ou se ele é ruim, eu não sei de nada. Eu era cego e agora eu vejo. Dá para convencer alguém? Dizendo, olha, o que ele fez é pelo poder do diabo? A pessoa fala, não quero saber, eu era cego e vejo. E é preciso que você entenda o seguinte, o diabo também realiza prodígios. Existem os truques, existem os prodígios reais. Mas eu quero que você tome cuidado, não seja seduzido pelo extraordinário. Porque se você for seduzido pelo extraordinário, você também é uma presa fácil. Jesus colocava freios nas pessoas que queriam o extraordinário. Foram para ele e falou, mestre, ele tinha acabado de multiplicar os pães. Mostra-nos um sinal. Eles queriam o quê? O extraordinário para segui-lo. Jesus falou, nenhum sinal será dado a essa geração perversa. Nenhum, exceto o de Jonas. Como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, eu ficarei 3 dias na terra. As pessoas queriam um milagre, Jesus falava, não. Irmãos, cuidado por ser seduzido por milagres. Se você tocar o eu creio pelo que eu sinto e eu vejo, você vai ser seduzido pelo diabo.
O mundo vai seguir o diabo e o anticristo por causa disso. Quando você diz eu creio, é uma coisa. Há pessoas que estão no culto, aqui ou em outras igrejas, que dizem assim: eu não senti Deus nesse culto. Esse culto não foi bom, eu não senti. Tem culto que eu sinto um arrepio. Eu senti um tremor aqui dentro de mim, mas esse culto eu não senti nada. Se você entrar no campo do eu sinto, você é um candidato a ser seduzido pelo diabo. Não queira poder, não seja seduzido. Não é que você não pode buscar. Não seja seduzido por poder, domínio e autoridade. Se Deus lhe der, muito bem. Mas cuidado para não tombar correndo atrás disso. Segundo lugar, lembre-se que o diabo também reverte situações. Às vezes você passa em lugares que tem placa: quero agradecer ao santo tal por tal milagre, quero agradecer não sei quem, quero agradecer o terreiro tal, quero agradecer o pastor, o apóstolo tal. O diabo também reverte situações. O diabo cura pessoas, porque quando ele cura uma pessoa, essa pessoa se torna um missionário poderoso. Ela anda por aí pregando, você pode falar o que quiser. Ele cura uma e ela busca mais 100 e prende nas trevas. É assim que funciona. Liberto um e aprisiona 100. Uma dinâmica interessante, cuidado. Então vi que uma das cabeças foi golpeada de morte, mas essa ferida foi restaurada. O diabo tem poder de reverter situações. E por fim, a última aplicação, eu digo para você qual foi o resultado disso aí. O que acontece quando o diabo cura e restaura? O mundo fica maravilhado. E o texto bíblico diz assim: então adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Deixa eu terminar dizendo para você uma coisa interessante. Eles disseram: quem é semelhante a esse homem? Quem é que pode lutar contra ele? Tome muito cuidado. Jamais admire algo criado. Não admire nada na criação. Nunca coloque algo na criação num ponto tão alto que esteja acima de todos e de todos. E eles estão admirados com a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Mas eles amam tanto esse ser, que eles falam assim: olha, ele é incomparável, ele é Deus na terra, não existe nada que eu ame mais do que ele. E talvez você olhe: pastor, eu estou tranquilo com isso, porque eu jamais vou fazer isso com o anticristo. Amém. E nós nem estaremos aqui, os salvos não estarão aqui, né? E você decide aí a sua condição. Os salvos não estarão aqui. Mas sabe o que as pessoas costumam colocar acima de tudo? O que está acima de tudo para você? Tem pessoas que colocam o casamento. E quem é? Tem gente que coloca o casamento acima de Deus, acima da Bíblia, acima da verdade. E olha assim, quem é semelhante a isso? Olha, a pessoa simplesmente abandona tudo, qualquer coisa, e diz assim: o meu casamento é mais precioso do que tudo. E deixa eu dizer para você que o seu casamento não é mais precioso do que tudo, é algo muito precioso, mas não é mais precioso do que tudo. O próprio Jesus disse: ninguém pode amar, e aí colocou pai, mãe, filho, esposa, marido, acima de mim. Nunca coloque algo criado acima do Criador, senão você vai tombar. Há pessoas que colocam filhos ou familiares. Para mim meus filhos são tudo. Olha, eu morro pelos meus filhos, que bom. Mas os seus filhos, os seus familiares não estão acima de Deus. O seu casamento é especial, não está acima de Deus. O filho que você ama, a filha que você ama, o primo, o tio, os familiares à sua volta, a vovó, não estão acima de Deus. Há pessoas que colocam relacionamentos. Tem gente que abandona a fé e vai para o mundo dizendo assim: olha, se eu tiver que abandonar esse relacionamento para ter tempo com Deus ou me relacionar com uma igreja, eu sei muito bem quem eu vou deixar. Eu deixo a igreja e vou me relacionar lá, porque aquilo quem é semelhante. Quem que pode me dar algo como isso aí? Adorarão o dragão e o anticristo, assim como pessoas hoje adoram outras coisas. Se você não adora o dragão e o anticristo, louvado seja o Senhor por isso. Mas muitos crentes adoram outras coisas no lugar, e é tão pecado quanto adorar outra coisa. Cuidado com o que você coloca no pedestal. Tem gente que adora a sua profissão. Pela minha profissão eu faço tudo. Olha, eu abro mão de qualquer coisa. Há pessoas que perdem a família pela profissão. Há pessoas que abrem mão de tempo com os filhos, de vida com os filhos, pela profissão, porque querem ter poder, domínio
e autoridade. Cuidado. Nada pode ser colocado acima do Criador. Cuidado também com pessoas que seguem artistas e políticos. Esse daí é uma coisa, um fanatismo absurdo. Se você quiser saber muito bem, os que têm Instagram, olha lá a lista de quem você segue. Alguns deveriam fazer uma boa faxina e reduzir esse número, reduzir. E alguns falam, quem é semelhante? Tem gente que briga. Deixa eu colocar no mesmo campo ali, tem gente que briga por artista, por política e time de futebol. Já viu crente brigando por causa do time de futebol? É minha vida. Não falam um ar pela verdade, não brigam, jamais brigariam pela verdade desse jeito, mas ai se falar do Corinthians. Ou ai se falar que um time não tem mundial, aí cada um decide que time é. Não é? Irmãos, o campo do futebol é um campo de brincadeira, de descontração. Nenhum de nós deve tomar isso de modo ferrenho e ofender, brigar, magoar. Nada pode ser colocado em cima. Se o seu time cair, subir, se o seu time é bom, é só entretenimento. Eu gostava muito do que meu pai sempre brincava, se o jogador perde ou ganha, o salário cai na conta dele normalzinho, não muda nada. Você fala, perdeu, o que você perdeu? Você perdeu nada, você perdeu o dinheiro que você foi no estádio, o pay-per-view que você pagou, você perdeu alguma coisa, eles continuam igual. Há jogadores que perdem o título e vão para uma churrascaria, celebrar que perderam. E os bobos estão chorando. Há pessoas que seguem artistas e falam, esse artista é meu ídolo. Irmãos, não seja seduzido por poder, domínio e autoridade. Não seja seduzido, não vislumbre o sobrenatural. Não veja uma coisa sobrenatural e diz, isso é para mim. E por fim, cuidado para você não colocar algo criado acima do Criador. Se você fizer isso, sua vida vai ser uma tragédia. Vamos orar. Pai Santo, nós pedimos misericórdia porque é muito fácil nos perdermos em tudo isso. É fácil olharmos para a história e pensarmos nos homens, mulheres, na humanidade, no tempo da tribulação, e olhar para eles e falar como eles são tolos, como é que eles podem adorar o dragão, como é que eles podem servir o anticristo. É muito fácil colocar rótulos dele, mas não olharmos na Escritura e tirarmos princípios para a nossa vida. Quantos crentes chegaram nessa noite, quem sabe durante o culto, oraram a Deus pedindo por poder, domínio e autoridade. Não oraram por santidade, compromisso e devoção, mas por poder, domínio e autoridade. Querem cobrir os seus filhos de joia, mas não colocam a semente do evangelho no coração deles. Querem ter o carro o melhor possível, a casa melhor possível, querem avançar na vida e não há nada de errado nisso. Mas em contrapartida, enquanto buscam isso, não buscam nada de valor espiritual, nada para o reino. São presas fáceis, são seduzidas pelo ouro, pela prata que perece. Deus tem misericórdia da igreja, abre os nossos olhos para que possamos parar de correr atrás dessas coisas que ficarão aqui. Ninguém levará um anel de ouro, ninguém levará suas joias, tudo ficará para trás, mas nós levaremos aquilo que semeamos pela eternidade. Nos afasta da admiração, da sedução pelo sobrenatural, porque neste campo o diabo também atua, ele muda situações. E ele age para que as pessoas acreditem que é Deus trabalhando, quando na verdade é Ele. Por fim, nos ajuda a tirar do pedestal o casamento, o marido, a esposa, os filhos, a profissão. Que nada esteja no trono, a não ser a pessoa de Cristo. Muda a nossa perspectiva. Nos ajuda a entender a Bíblia e aplicar a nossa vida. Essa é a minha oração, Senhor. E eu faço isso em nome de Jesus.